Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, hoje é dia 9 de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10 do livro de Juízes, é isso mesmo. Estamos aqui nessa jornada de estudo no livro de Juízes. Nós terminamos o estudo do livro de Josué, estamos continuando a história aqui no livro de Juízes. Já estamos no capítulo de número 10, estamos avançando nesse livro tão gostoso, essa história tão fascinante que é aqui narrada no livro de Juízes, né? Agora, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, antes da gente ler o capítulo 10 na íntegra, nós fazemos a leitura sempre na versão NVI da Bíblia, tá bom? Eu quero que você, primeiro, que você curte, comente e compartilhe esse vídeo logo de cara, porque isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal, tá? Se o Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Gente, vamos lá, Juízes capítulo 10, é curto, né? Tem só 18 versículos. E o texto vai dizer o seguinte: depois de Abimeleque, então nós estudamos no capítulo anterior, né, que Abimeleque, um homem extremamente ambicioso, né, marcado por uma ambição destrutiva, destruiu a sua própria família e acabou ali sendo morto, né, acabou morrendo por conta dessa ambição maluca, né. Depois de Abimeleque, um homem de Isacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos, e então morreu e foi sepultado. Olha só que interessante, né? Esse juiz aqui, não foi narrado exatamente os feitos dele, só foi dito, descreveu quem ele é, quanto tempo ele permaneceu como líder de Israel, e morreu e foi sepultado. Depois veio Jair, a história vai se repetir, em Gileade, que liderou Israel durante 22 anos, ou seja, um liderou 23, o outro 22, teve 30 filhos que montavam 30 jumentos, eles tinham autoridade sobre 30 cidades, os quais até hoje são chamados de povoado de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez, aí esses dois passaram, alguns anos se passam aqui, a gente vê que eles lideram num tempo de paz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Aí, mais uma vez, volta a história tudo de novo, ciclo de padrão repetitivo, negativo. Serviram aos Balaíns, né? Ao deus Baal, aos postes sagrados, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses amonitas, aos deuses filisteus. Era tanto deus aqui que só o sangue de Jesus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não lhes prestavam mais culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles, ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimidos a todos os israelitas do lado do leste de Jordão em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas e os filisteus e os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles, mas vocês me abandonaram e prestaram culto aos outros deuses, por isso não os livrei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem agora na hora do aperto. Ou seja, até a história estava Deus já ficando meio aqui, né? Chega, né? Toda hora vocês clamam, eu abençoo, eu cuido, agora clama aí esses deuses aí que vocês estão adorando. Os israelitas, porém, disseram: ó Senhor, nós pecamos, faze conosco o que o Senhor achar melhor, mas te rogamos, nos livra. Então eles se desfizeram de seus deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Deus realmente é um pai bondoso e zeloso, que ama os seus filhos, que não aguenta ver o sofrimento dos filhos. A misericórdia de Deus não tem fim. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram e se acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será o chefe dos que vivem em Gileade. Vamos lá, gente, entender o capítulo 10 do livro aqui de Juízes, tá? Então aqui vai relatar a história de dois juízes de Israel, Tolá e Jair, tá? Tolá, descendente de Isacar, ele foi juiz em Israel por 23 anos.
Após a sua morte, Jair, então, da tribo de Gileade, lidera agora por 22 anos. Novamente, mais uma vez, de novo, os israelitas, eles se desviam do caminho do Senhor, adoram aos deuses estrangeiros, especialmente a Baal e a Astarote, que mais à frente viria com ainda mais força esses deuses pagãos. Isso levou Deus a entregar Israel à mão dos inimigos, dos filisteus, dos amonitas, que começaram a oprimir o povo e permaneceram assim num ciclo de 18 anos. Então foram 18 anos de opressão, foram 18 anos de sofrimento, de muita devastação. O povo ficou literalmente entregue nas mãos dos inimigos. Aí os israelitas, angustiados com toda aquela opressão, o que faz parte aqui do clamor nesse ciclo repetitivo do livro de Juízes, eles clamam a Deus por ajuda, confessam o seu pecado. Só que Deus, dessa vez, ele, ao invés de imediatamente levantar um juiz, ele vai repreender os israelitas por conta da infidelidade. Ele vai dizer, tô cansado disso. Vocês o tempo inteiro fazem aí, tomam a decisão que vocês querem, me abandonam, servem a outros deuses. Vai agora, clama a outros deuses, né? Mas aí, com toda a sua bondade, Deus ele acaba se compadecendo mais uma vez dos seus filhos, né? E mais adiante, o que não foi expresso aqui, não fica narrado aqui nesse capítulo, ou seja, Deus não levanta um juiz aqui. Mais adiante a gente vai enxergar isso no próximo capítulo, né? E esse capítulo, então, ele vai continuar narrando o ciclo da apostasia, da opressão, a libertação que caracteriza o livro aqui de Juízes, mostrando o padrão repetitivo de comportamento de Israel, do povo, né, e a fidelidade de Deus em responder ao arrependimento do seu próprio povo. Tá certo? Então, em suma, essa aqui é a interpretação, né, o que nós acabamos de estudar é a interpretação desse capítulo. Agora, vamos lá, aplicação prática, tá? Esse capítulo, primeiro, ele vai evidenciar a liderança de dois juízes, né, Tola e Jair, como justa. Vai dizer que foi uma liderança justa, responsável, dentro do contexto histórico e da cultura da época. Eles foram juízes que lideraram Israel em períodos de paz e estabilidade. Ou seja, após um tempo de opressão e de conflito, surgem esses dois homens, um reina por 23 e outro por 22 anos. A gente está falando de 55 anos de paz e estabilidade. Ou seja, isso aqui vai mostrar, né, que Tola e Jair, né, eles são mencionados por administrar bem, administrar de forma justa, né, em Israel durante esses períodos das suas lideranças, né? Dois homens, duas lideranças, um tempo de paz, um tempo de estabilidade, o que implicou em garantir o cumprimento das leis de Deus e a resolução ali das disputas de maneira justa. Então, aqui, esses dois homens, eles são citados de forma breve, mas muito importante, porque aqui a gente vê uma liderança estabelecida diante de um tempo de paz, diante de um tempo onde não se tinha conflito. Então, a narrativa, ela vai mostrar que há um tempo de paz, né? Que há uma trégua. O povo parece que toma jeito durante esse tempo. Não tem muita explicação aqui, porque a passagem é rápida, mas é um ciclo bom. Aqui o ciclo já é legal. Então a gente vê duas lideranças e o povo ali se mantendo bem debaixo dessas lideranças e um tempo estabelecido por ordem, né? Então ambos aqui ficam responsáveis. Por quê? Por trazer estabilidade e a paz ao povo de Israel após períodos de muito tumulto, de muita opressão, de muita guerra, né? Tolá liderou 23 anos em uma região específica de Israel e Jair liderou 22 anos numa outra região. Isso então vai sugerir que foram reconhecidos localmente como líderes capazes de promover o bem-estar das suas comunidades. Olha só que interessante. Embora, né, não temos tantos detalhes específicos sobre as suas práticas de liderança, né, a gente consegue entender aqui que eles foram lembrados de forma positiva, segundo a narrativa bíblica, né, o que sugere que eles exerceram uma liderança que, dentro dos padrões da época, foi considerada uma liderança justa e benéfica para o seu povo. Então nós estamos vendo aqui líderes que souberam liderar. Isso é muito importante. E dessa lição, o que a gente pode trazer para a gente? Que eu e você, nós possamos aprender a liderar, né, bem, de forma justa, a nossa casa,
que nós possamos liderar as nossas famílias, né? Eu como pastor que venha liderar de forma justa, né? De forma benéfica a comunidade de fé que Deus entregou em minhas mãos para que eu pudesse pastorear, né? Que nós, empresários, possamos liderar de forma justa a nossa empresa, né? Então, que nós possamos ser justos e responsáveis, porque nós estamos liderando, todos nós lideramos alguma coisa, tá? Você no mínimo é líder da sua própria vida, tá? Então que você lidere a sua vida de forma responsável, né? Liderar de forma responsável, de forma justa, é andar debaixo de princípios espirituais, andar debaixo de leis, ética, uma ética moral, né? Que você possa andar debaixo de decretos espirituais, debaixo da palavra de Deus. Então aqui a gente vê dois líderes, né? Dois juízes pouco mencionados, mas tão significativos aqui nessa jornada de estudo do livro de Juízes. Então, depois de Abimeleque, aquele homem que tomado por uma ganância excessiva, consegue convencer líderes também tomados por uma ganância pelo poder, né? Trazem um tempo de destruição, guerra entre irmãos, matança entre irmãos, aquela confusão toda, né? Traição e tudo mais. E aí vem dois líderes aqui reinando um tempo de estabilidade, né? Um tempo estável, um tempo de paz, um tempo tranquilo, né? E o que aponta aqui literalmente para uma liderança justa, uma liderança que soube liderar em favor do povo, né? Uma liderança que muito provavelmente andou debaixo das leis do Senhor, né? Obedeceu às leis do Senhor e teve aí 55 anos de paz, 55 anos de prosperidade. Então, fica aqui a instrução para você, que você possa liderar a sua casa, a sua família, a sua empresa, né? Que você possa liderar a sua vida de forma justa e responsável. Amém? Glória a Deus! Finalizamos assim mais um capítulo do livro de Juízes, mais um capítulo concluído com sucesso. Nós estamos avançando nessa jornada de estudo. Agora eu quero te convidar para mais uma vez agitar as redes sociais. Então meu primeiro pedido é: curte, comenta e compartilha esse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Se a Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta e compartilha. Recentemente eu recebi mensagem de uma pessoa que mora em Dubai, falando acerca do Evolução Diária, né? Agradecendo pelo estudo e tudo mais, uma forma simples, prática de aprender a Bíblia, né? Em tão pouco tempo, 15, 20 minutinhos por dia, a gente faz um estudo de um capítulo. Então vamos fazer com que a Evolução Diária chegue para muitas outras pessoas, tá bom? Eu sou grato por você que tem curtido, comentado e compartilhado, porque isso está fazendo o nosso canal crescer ainda mais, tá bom? Em nome de Jesus, tira também um print da tela, posta na sua rede social, escreve algo sobre a lição de hoje, em nome de Jesus, algo que te marcou aí, das suas anotações, escreve, me marca nessa postagem para eu repostar também, em nome de Jesus, tá bom? E eu te espero aqui amanhã para mais um capítulo do livro de Juízes aqui no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.